Câmara Informa. Grande abraço, gente amiga. A partir desse momento começa a edição desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020, a edição do Câmara Informa, trazendo as informações atualizadas do dia de hoje. Uma boa tarde para você que está no trânsito nos acompanhando, você que está pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vamos juntos até às 17 horas com a equipe de jornalismo da Rádio Câmara e TV Câmara, produzindo um jornal com muitas informações relativas aqui à nossa região, ao nosso estado, ao nosso país e notícias também do exterior. Muitos assuntos serão debatidos hoje, mas antes o boa tarde da Rafaela Dalago para melhorar o nosso programa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, PC. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu te convido a ficar com a gente até às 5 horas da tarde, sempre pela TV e Rádio Câmara, Facebook e YouTube no Câmara BC e também interagindo pelo nosso WhatsApp 3263-7686, 3263-7686. Reportagem de Pedro Mariano, Mari Junques, produção do nosso programa com a equipe de jornalismo da Rádio Câmara e TV Câmara, trabalhos técnicos do Adriano Maba e do Mauro Haddad. As notícias que vão circular hoje para vocês. Lembram do INSS? Abertura programada para segunda-feira, dia 14? Pois bem, meus amigos, tenho fontes e informações seguras de que as agências do INSS não irão abrir. E o porquê disso? Porque vai ter possível greve do servidor público do INSS caso sejam abertas as agências. Servidores não querem retomar o trabalho, preocupados com a questão da Covid. Pensa, minha gente. É um dos assuntos que está ventilando hoje no Brasil. Lembra daquele caso daquela senhora que infelizmente foi vítima de homicídio em Canelinha, aquela senhora grávida? Ela infelizmente faleceu, mas a boa notícia é que a criança ganhou alta, Rafa. Saiu do hospital, ganhou alta. Essa é uma grande notícia, se recuperou das lesões, está se recuperando e é lógico que com certeza foi recebida nesse mundo de uma forma muito violenta. Mas é uma criança que nos dá uma expectativa de ânimo, saber porque ela sobreviveu àquelas lesões que vocês puderam acompanhar pelos vídeos e pelas imagens. Santa Catarina tem 3 situações gravíssimas de Covid. Caiu para 3, eram 12, foi 9, agora são 3. O Vale do Rio do Peixe, o litoral norte, a região norte do estado e a região sul em Laguna. São essas 3 regiões que estão em situação gravíssima com questões de Covid. Tem situação de chuvas, de frio, temperatura, deslizamento no sul do estado, a previsão do tempo, os alertas da Defesa Civil, mas também uma série de entrevistados hoje. A Rafa vai apresentar para a gente quem são os nossos convidados para participar do programa hoje, para trazer assuntos importantes em discussão aqui no Câmara Informa. Rafa. PC, nós começamos hoje com Camboriú, com uma educadora ambiental que tem na Fundação do Meio Ambiente, porque a Fundação, junto com os seus projetos, pode receber o certificado do selo social do Instituto Abaçaí. Também conversamos com a Associação de Ecoterapia do Vale do Itajaí sobre os serviços e a rotina de atividades que continua durante a pandemia. Falamos sobre uma ação pioneira aqui em Balneário Camboriú sobre a fisioterapia domiciliar em idosos que tiveram Covid. Quem vai participar com a gente é a secretária de saúde aqui do município, a Leila. Falamos sobre prevenção ao suicídio e promoção à cultura do autocuidado em um projeto da Univale. Quem conversa com a gente é a Roberta, uma professora responsável pela iniciativa. Além disso, falando em Balneário Camboriú, a gente não pode se esquecer do turismo. E como é que será que está essa situação, PC? Pois bem, o secretário Valdir Valendovski também deve participar com a gente ainda hoje no Câmara Informa. E tem notícia boa porque o Recicla BC virou uma política pública no nosso município e agora acumula 46% de crescimento só este ano. Muito importante essa notícia, muito importante a gente destacar, porque notícia boa, coisa boa, a gente tem que falar sim. E ontem a doutora Roberta não conseguiu falar com a gente sobre aposentadoria, você que acabou de falar do INSS, PC, mas hoje ela garante que atende nosso telefonema e a gente tira dúvida do pessoal que nos acompanha. Certo, Rafa, com certeza um programa recheado de muitas informações. Fique com a gente, está só começando o Câmara Informa de hoje e a gente vai atualizando os números e as situações da Covid-19 aqui na nossa região, começando com o relatório de Balneário Camboriú. A cidade registrou até agora, até o dia de hoje,
Até na terça-feira ontem, no dia 8, terça-feira, 13 novos casos de Covid e o município passa a ter 6.155 casos de coronavírus aqui no município de Balneário Camboriú. A cidade também acabou registrando mais um óbito, uma vítima, uma mulher de 75 anos de idade com comorbidades. Ela estava internada no hospital da Unimed e com esse caso passa para 80 o número de óbitos em Balneário Camboriú. Já estão recuperados e receberam altas da Vigilância Epidemiológica Municipal 5.853 pessoas, contabilizando aí uma taxa de recuperação de 95,2%. Permanecem em tratamento 212 pacientes, sendo 189 a domicílio, 23 internados, são os números em Balneário. E em Camboriú são 12 novos casos positivos de Covid-19. Agora o número total de pacientes com resultado positivo é 2.734, mas 2.614 pessoas já receberam alta e infelizmente 38 vieram a óbito. No momento, em Camboriú, 82 pacientes encontram-se em tratamento. Destes, 78 estão em isolamento domiciliar. O município de Itajaí chegou na última terça-feira, dia 8, a 5.994 casos confirmados de Covid-19 e uma taxa de cura de 92,75%, com 5.560 pacientes já recuperados, sem registro de mortes em decorrência da doença há 8 dias. Deste total de contaminados, 282 pacientes estão com o vírus ativo, 20 internados, 262 fazem isolamento domiciliar. Itajaí registrou até o momento 152 mortes por coronavírus. Ainda 40 casos suspeitos aguardando resultados de exames. E em Navegantes, o total de pacientes infectados passou para 2.253. Desses, 2.070 estão curados, 136 em isolamento domiciliar, 4 pessoas hospitalizadas e 43, infelizmente, vieram a óbito. Município de Itapema, segundo os dados do boletim divulgado pela Prefeitura na última terça-feira, a cidade registrou até o momento 2.964 casos de coronavírus, com 60 óbitos causados por Covid-19. Além disso, o município de Itapema tem 2.747 pessoas curadas, 149 casos ativos na cidade, fazendo isolamento social. E em Penha, até o momento, houveram aí 964 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria de Saúde do município, com 920 pacientes recuperados e 20 evoluindo a óbito. Atualmente, 24 moradores do município estão com a doença confirmada, além de 12 casos suspeitos que aguardam o resultado de exame, mas fazem tratamento e mantêm o isolamento social em casa ou nos hospitais da região. Município de Brusque, a Vigilância de Saúde de Brusque registrou 61 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado na última terça-feira. Agora são 4.997 diagnósticos positivos da doença. Destes, 4.814 são considerados recuperados, 131 casos ativos. Atualmente, 175 casos estão sendo investigados. 741 moradores são acompanhados em suas residências. No hospital estão internados 5 pacientes em unidade de terapia intensiva UTI e 9 em enfermaria. Até esta data, foram registrados 52 óbitos em Brusque por coronavírus. E atualizando a situação em toda a região da Anfre, Balneário Camboriú continua no topo da lista com o maior número de casos, 6.145. Em seguida, nós temos Itajaí, 5.994 e Itapema com 2.944. Outras cidades da região também registraram novos casos e totalizam agora um número maior. Camboriú, 2.734 casos, Navegantes, 2.253, Bombinhas, 968, Penha, 964, Balneário Pissarras, 794, Porto Belo, 749, Ilhota, 543 e Luiz Alves, 199 casos. E agora os casos de coronavírus em Santa Catarina, os dados divulgados no boletim atualizado pelo governo do estado. Esses dados foram divulgados na tarde de terça-feira. São 190.397 casos confirmados de coronavírus, com 2.422 mortes por Covid-19.
Acompanhamos também as informações relacionadas ao Brasil, que chega a 4,1 milhões de casos de coronavírus e 127.400 mortes por Covid. O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira no Palácio do Planalto o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, junto com representantes do movimento Médicos pela Vida. São profissionais de saúde que defendem o uso da cloroquina no tratamento à Covid-19 e a flexibilização das medidas de isolamento social. Alguns médicos reclamaram, disseram que as instituições em que trabalham abriram processos para investigar as condutas deles por contrariar as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. E o Ministério atualizou o balanço da pandemia do coronavírus. Nessa terça, o Brasil teve 14.279 novos casos de Covid-19. No total de 4.162.000 pessoas que testaram positivo para a doença. Dessas, 127.464 morreram, com 504 vidas perdidas nessa terça-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor Ribeiro, pelas suas informações, trazendo aí os números da Covid-19 no nosso país. E os números foram atualizados hoje pelo consórcio de imprensa. O Brasil tem 128.119 mortes provocadas por coronavírus até as 13 horas desta quarta-feira. Segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil também registra 4.179.471 casos confirmados da doença. Nós temos em linha, nesse momento, a Cirleia Cristina Lopes. Ela é educadora ambiental e ela vai participar com a gente aqui na programação da Rádio Câmara para falar sobre o trabalho social que vem sendo desenvolvido na Fundação do Meio Ambiente de Camboriú. Seja bem-vinda ao programa, Cirleia. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Podemos falar sobre esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto à FUCAM, as ações que envolvem esse projeto, que também está inscrito no selo social de um dos projetos que está combatendo essa pandemia? Fique à vontade. Sim. A gente tem alguns projetos, alguns programas dentro da Fundação de Meio Ambiente para o combate da Covid. Nós participamos aí até meados de abril nas barreiras sanitárias. Então, nos dividíamos, para fazer as orientações, esclarecer dúvidas que as pessoas estavam tendo no momento. E junto ao selo social, a gente tem os outros projetos que seriam também dentro da esfera social. Certo. Bom, e esse trabalho que vocês vêm realizando tem tido o apoio por parte da sociedade, da comunidade? Como é que está o andamento do projeto? Olha, ele tem a participação da esfera pública, da esfera privada também, mas principalmente as nossas ações são voltadas para a causa social mesmo, né? Certo. Então, nesse ponto, a gente tenta fazer mais a parte de orientação dentro da Covid, dentro do combate, seria exatamente isso, para fazer as orientações possíveis. Tá, e que orientações são essas que vocês passam à comunidade? Olha, o que nós passávamos, porque nós fizemos ela durante um período, ela seria informando como fazer a lavagem de mãos, para ter o distanciamento social, para ter também o cuidado, o isolamento quando tivesse a suspeita. Então, nós fizemos esse amparo mais inicial, justamente porque ainda tinham muitas dúvidas, né? Então, quanto a isso, a gente agiu mais dessa forma. A questão também do uso das máscaras também, com certeza, vocês também deram ênfase a esse trabalho. Sim. Nós fizemos muitas ações em relação a isso, porque as pessoas estavam muito relutantes no uso da máscara. Quanto às luvas, que no início a gente pedia até para determinados lugares onde fossem usar, depois ela foi se vendo que não era exatamente necessário, mas a máscara as pessoas estavam muito relutantes em fazer o uso. Sim. Bom, Cirleia, é interessante frisar para a nossa sociedade, para a comunidade, que a gente ainda está na pandemia. Estamos passando por um momento até um pouco melhor dos meses atrás, com respeito à questão da redução de casos e também de óbitos, mas é interessante redobrar as atenções, né? Com certeza. A gente precisa sempre estar atento. As pessoas, eu acho que acabam esquecendo
que a gente ainda está no olho do furacão, como a gente diz. Ela pode estar diminuindo, mas já tem estudos que comprovam que serão quase como ondas. Sim. Ela pode daqui a pouco dar uma subida substancial e que, se não tiver os cuidados eminentes hoje, futuramente a coisa pode estar retornando ao caos novamente. Então, é de suma importância fazer a lavação correta das mãos e usar a máscara, usar bastante o álcool. Isso tudo é de suma importância. Bom, e vocês estão numa expectativa muito grande, imagino eu, a Secretaria do Meio Ambiente, a FUCAM, por poder ser, né, certificada com o selo social do Instituto Abaçaí. Sim. Nós temos já a certificação, esse é o 5º ciclo, nós já somos certificados desde os outros 4. Sim. Por causa também dos outros projetos que tínhamos, né, e que temos ainda alguns esse ano. Mas nem todos eles foram efetivados justamente devido à pandemia, né? Sim. E durante essa pandemia, os trabalhos da FUCAM, como é que está sendo desenvolvido? Como é que está a procura por parte da população? A gente sabe que o nosso meio ambiente, ele a todo instante precisa ser protegido e cuidado. No momento da pandemia, eu imagino que até houve um isolamento social que ajudou o meio ambiente, a nossa natureza. A gente pode ver aí, observar aí com certeza aves, pássaros, águas, rios, matas, vegetação crescendo e se desenvolvendo. Como é que é o entendimento de vocês a respeito desse assunto, Cileia? Sim, nós temos até também a real certeza de que a pandemia ela é um fator ambiental que ficou em defasagem, digamos. Porque ela surgiu da migração aí de morcegos e todos esses estudos que estão sendo efetivados. Sim. Querendo ou não, é um desequilíbrio ambiental. Nós temos essa visão de que a gente precisa estar sempre preparado, porque novas pandemias poderão vir. Então, a questão ambiental ela é diretamente ligada com isso. Nós tivemos os nossos trabalhos aqui, enquanto isso, trabalhamos em home office também. Sim. E estávamos sempre tentando esclarecer até para as pessoas, né? Que mesmo sendo uma doença, uma patologia aí até bem grave, ela vem principalmente pelo desequilíbrio ambiental. Então, se não formos um pouquinho mais pensantes na causa ambiental, outras pandemias nós poderemos ter também. Certo. Cileia Cristina Lopes Sebold, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, educadora ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú. Uma boa tarde para você, Cileia. Muito obrigado para todos vocês aí também. Agora 3h22, é a Rádio Câmara e a TV Câmara com o Câmara Informa na edição desta quarta-feira. E o EMOSC tem alerta, não tem não, Rafa? Novamente o EMOSC aí começou uma nova campanha para reforçar a necessidade da doação de sangue durante a pandemia. Nós já falamos disso várias vezes aqui no programa, mas a gente precisa repetir porque eles continuam precisando e a gente lembra que a baixa no estoque de sangue do EMOSC causa inclusive o cancelamento das cirurgias eletivas, para ver quanto é necessário que o pessoal aí colabore. Nós não temos EMOSC por aqui, temos só em cidades próximas. Quem sabe aí juntar uns amigos e ir até lá. Vamos conferir agora como é que você faz para conseguir doar. A pandemia de Covid-19 causou uma queda de 15% nas doações de sangue em Santa Catarina. Diante da redução dos estoques, o EMOSC reforça a necessidade da doação neste período. Para garantir a segurança dos doadores, os hemocentros do estado adotaram uma série de medidas de prevenção, como destaca a assessora técnica do EMOSC de Florianópolis, Michele Debiase Guedin. Com a pandemia, a gente teve que adotar algumas medidas de segurança. Entre uma delas foi aumentar o distanciamento entre os doadores, e o que ocasionou uma diminuição, dos nossos agendamentos. A nossa maior redução foi sentido pelo medo das pessoas de saírem, claro, e de virem doar sangue. A gente faz um questionário básico de sintomas gripais, contato com o Covid. Para qualquer detecção de alteração, a pessoa nem entra no prédio. Com a retomada das cirurgias e dos atendimentos de alta complexidade, a demanda por bolsas de sangue aumenta.
E a única forma de suprir essa necessidade é por meio da doação. A doação de sangue ela é muito importante. Doação de sangue é vida e o sangue não tem substituto. Então, a gente precisa manter os nossos estoques adequados para que a gente consiga manter o atendimento dos pacientes oncológicos, das cirurgias, dos acidentes. Então, é muito importante que as pessoas se solidarizem e venham ajudar o próximo. Para evitar aglomerações, a doação deve ser agendada com antecedência. Os requisitos para ser um doador e os locais de doação estão em www.emosc.org.br. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Obrigado, Marcos Lamperti, pelas suas informações. Importante o trabalho do EMOSC e importante a doação de sangue. Mas temos uma boa notícia na área da saúde e vamos movimentar a repórter Mari Junques, porque Santa Catarina consegue bons resultados com o fim do surto de sarampo no nosso estado. Desde julho de 2019, os casos de sarampo chegaram aqui em Santa Catarina, preocuparam, né? Havia sido erradicado o sarampo, mas infelizmente teve muitos casos que aconteceram. Mas a Mari Junques tem detalhes para a gente sobre esse resultado, que é o resultado positivo no combate ao sarampo. Após 21 semanas sem registros de novos casos, a Secretaria Estadual confirmou o fim do surto da doença no estado, que começou em julho de 2019. De acordo com o último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, durante o período de surto ativo de sarampo, foram confirmados em Santa Catarina 411 casos da doença, o último no mês de abril. Do total de casos confirmados desde o início do surto, 301 foram no ano de 2019 e 110 em 2020, mas não houve registro de óbitos. Já a faixa etária mais atingida foi a de adultos jovens com idade entre 20 a 29 anos, 45% dos casos, seguido da faixa etária de 15 a 19 anos, 28%. Dos 295 municípios catarinenses, 43 registraram casos. E em todas as cidades, as equipes de vigilância permanecem em alerta com o intuito de detectar possíveis novos casos suspeitos. A vacina tríplice viral, que previne contra sarampo, cachumba e rubéola, é recomendada para toda a população com idade entre 6 meses e 59 anos. A aplicação da vacina é indicada aos 12 meses de vida, com reforço da tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela aos 15 meses. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Obrigado, Mari Junques, pelas suas informações. Boas notícias, né, minha gente? Essa questão do sarampo aqui no estado de Santa Catarina. Uma pausa rápida para o intervalo. A gente volta na sequência com outras informações na edição de hoje do Câmara Informa. Lembrando que hoje tem sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Daqui a pouco a gente traz aqui mais detalhes da pauta de hoje. Rádio Câmara FM, a onda da cidadania. 3h26. Câmara Informa. Inclusão de nomes de familiares no comprovante de residência. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que assegura ao cônjuge, filhos ou enteados, companheiro ou companheira, pais e irmãos do consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome como adicional na fatura mensal de consumo de água e demais empresas prestadoras de serviços públicos do município. A lei facilita que as pessoas tenham um comprovante de residência em seu nome. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição.
você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Coronavírus. Evite o contágio. Alguns hábitos e recomendações mudaram com o coronavírus para as pessoas com deficiência visual. Então, atenção, é necessária a higienização das bengalas com água e sabão ou álcool líquido a 70% uma vez ao dia ou sempre após deslocamento externo. A higienização de óculos e lentes também deve ser incorporada aos hábitos diários. Quando aceitar ajuda de outras pessoas na rua, pegue no ombro em vez do cotovelo, porque a recomendação é tossir e espirrar no antebraço. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Olha, meus amigos, e hoje, quarta-feira, está marcada a sessão da Câmara de Vereadores para as 18 horas e mais 30 minutos. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, reunião marcada às 18 horas e 30 minutos, de forma mista e presencial. 8 projetos de lei deverão ser deliberados pelos parlamentares. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pela TV e Rádio Câmara, redes sociais e no portal do Legislativo, tá certo, minha gente? A sessão de hoje, 18 horas e 30 minutos. E agora está em linha com a gente o Felipe Bleyer, que é psicólogo. Ele vai falar sobre a associação e o trabalho da ecoterapia que é realizado no Vale do Itajaí e que mantém a rotina durante a pandemia. Meu amigo Felipe, seja bem-vindo à nossa programação aqui na Rádio Câmara. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, PC, tudo bem? Meu amigo, fala desse importante trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que vem trazendo grandes resultados. Fala da importância dele, como é que ele funciona na prática. Ok, PC. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, todo o pessoal que está trabalhando com você. Certo. Então, a ecoterapia, PC, sem o cavalo nada funciona, né? Uhum. Eu, como psicólogo, sou um mero participante da terapia. O cavalo é a peça principal ali, né? Sim. Como funciona? Funciona através de uma coisa chamada cinesioterapia. A cinesioterapia é a terapia do movimento. Uhum. O cavalo, quando ele está andando, ele chega a uma semelhança de 95% com o nosso movimento ao andar. Sim. Então, quando estamos montados sobre o cavalo no ponto correto de equilíbrio dele, o nosso corpo recebe todos os estímulos desse movimento, como se nós estivéssemos movimentando nosso corpo todo, trabalhando todas as musculaturas do corpo. Então, esse trabalho é muito fundamental na reabilitação de pessoas com lesões, ou pessoas com deficiência, né, crianças com deficiência, que é o nosso público maior que a gente atende. Legal. E como é que é a procura desse público? Como é que funciona na prática esse atendimento, amigão? Legal. PC, nós temos um convênio com o município de Itajaí, tá, através do FIA, que nos repassa uma verba. Nós atendemos 100 crianças de forma gratuita, moradores de Itajaí, através desse convênio. Olha só. Tá? Então, assim, para fazer participar desse projeto, nós temos uma fila de espera bem grande hoje em dia, mais de 200 crianças em espera. Tem que ir na nossa associação, que fica no bairro Bahia, próximo ao Parque do Agricultor, certo, e fazer uma ficha de inscrição pra gente para ficar na fila de espera, tá? Nós também atendemos através de convênios de plano de saúde com Unimed, tá? Então, o que acontece? As crianças procuram nossos atendimentos, em grande maioria são autistas, síndrome de Down, com paralisia cerebral, com déficit de atenção, hiperatividade e outros problemas de comportamento. Certo. Questão de estresse também, amigão? Também. O pessoal com estresse pós-traumático ou outros problemas relacionados a transtornos de humor, a gente também atende. O nosso público-alvo com o projeto de Itajaí é de 2 a 17 anos, mas nós já atendemos de 2 até 99 anos. Olha só. A gente já fez um trabalho com o Asilo Dom Bosco de Itajaí, atendíamos os residentes do asilo, era um trabalho fenomenal com eles. Mas explica para mim, Felipe, como é que é colocar um idoso em cima de um cavalo? Como é que...
Então, todo o processo, nada funciona sem um vínculo, né? Como qualquer terapia, eu tenho que confiar e acreditar no trabalho que o mediador, no caso eu, psicólogo, está fazendo com essa pessoa. Então a gente começa sempre com uma aproximação de solo, fazendo carinho, entrando em contato com o cavalo, se aproximando, alimentando o cavalo com uma cenoura, com uma maçã. Certo. E aí começa todo o processo de interesse. Depois a gente tem uma rampa de acesso que deixa a pessoa mais ou menos na altura do cavalo, que fica mais fácil para montar. E aí, estando lá em cima, a gente faz todos os trabalhos. O trabalho de psicomotricidade, um trabalho cognitivo, um trabalho de lateralidade, um trabalho de autoestima. Né? Porque quando você está montado no cavalo, não sei se você já teve a oportunidade, PC, de montar. Já tive, amigão. Só que eu não sou muito bom não, tá? Não tem problema. Quando estamos em cima do cavalo, a gente sente aquele poder, né? Estou em cima de um animal forte, eu sou o dominante dessa relação. Né? E tudo isso fortalece a nossa autoestima, tudo isso fortalece a nossa visão sobre o ser, né? Então, pro idoso que está naquele trabalho que muitas vezes é um cadeirante ou está recluso no seu asilo ou na sua casa, que não tem esse contato com a natureza, em cima do cavalo a gente bota eles para desbravar, fazer trilhas, andar, subir, descer morro, fazer as atividades físicas que faz com que eles mantenham um ritmo mais saudável, né? Eu imagino para uma pessoa que está numa cadeira de roda, que perdeu seus movimentos e se movimenta com a cadeira, no momento que ela começa a cavalgar, deve ser um prazer imenso, né? Poder... É um prazer enorme. A gente costuma dizer assim, normalmente o cadeirante, ele tem a visão do mundo de baixo para cima. Quando você chega próximo ao cadeirante para conversar com ele te vê de baixo para cima. Quando ele está em cima do cavalo, ele está vendo o mundo de cima para baixo. Então sou eu que estou ali do lado, que estou abaixo dele. Então ele me vê com esse potencial, com essa visão de superioridade que melhora muito o trabalho da autoestima, né? Sem contar que o cavalo se torna as pernas dele. Então ele pode ir para onde ele quiser que o cavalo vai. Né? Sem as limitações da cadeira de rodas, sem as limitações do espaço físico, de vamos subir um morro, descer um morro, desbravar uma trilha. Poxa, isso é um trabalho interessantíssimo. O processo, o tratamento em si leva muito tempo? Como é que funciona? Então, a gente não costuma... coisa muito individual, assim. Sim, a gente costuma dizer que a ecoterapia não tem alta, né? Porque o Brasil é o país mais desenvolvido dentro da ecoterapia. Na Europa, na América do Norte, América Latina, o Brasil é o mais desenvolvido. Através da ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que fica sediada em Brasília, vinculada à Cavalaria do Exército Brasileiro. Eles que desenvolveram o termo da ecoterapia. E dentro da ecoterapia no Brasil tem quatro patamares. O primeiro é a hipoterapia, que a gente vai ter um contato inicial com o cavalo, a pessoa que está montada precisa de auxílio do mediador, que é o terapeuta, precisa que o terapeuta arrume o corpo dela, justifique, auxilie. Conseguiu passar por essa etapa, a gente entra na educação e reeducação, no qual a pessoa começa a ter um controle maior das rédeas. Eu, como mediador, não preciso ficar ajustando o corpo dela, orientando tanto, ela consegue ter um controle maior com um guia, né, um profissional que vai conduzindo o cavalo junto. Depois ele passa para uma terceira etapa, que é o pré-esportivo, no qual ele demonstra já capacidades de controle do cavalo, sem ninguém guiando, sem ninguém puxando o cavalo. Ele controla o cavalo sozinho, com um mediador a maior distância. Aí entra o trabalho do instrutor de equitação. Que daí a gente começa a levar para um lado de atividade de esporte. Certo. E a quarta etapa é o paralímpico. Então a ecoterapia não é só uma terapia clínica, ela consegue sair da terapia e levar até o esporte, levando essa pessoa para uma qualidade de vida, para que comece a ver que ela não está mais fazendo uma terapia, mas ela tem controle total sobre os atos dela, né? Sim, com certeza. Então essa é a diferença, o Brasil está muito desenvolvido. Em todos os países fora do Brasil, na Europa, eles estão só no primeiro patamar ainda, que é o do auxílio, da hipoterapia. Então nós estamos muito à frente em estudos científicos também. Certo. E a ONG é bem conhecida no Brasil pelo seu trabalho, aliás, tem até um certificado pela ANDE Brasil, né? Isso. Somos certificados pela ANDE Brasil, né? A equipe técnica sou eu, psicólogo. Ô Felipe, deu uma cortadinha, a equipe técnica é você? Pode falar a tua equipe, fica à vontade. Eu, psicólogo. A Marta, instrutora de equitação, psicóloga e coordenadora. Márcia, farmacêutica. Guilherme,
fisioterapeuta, a doutora Maria Tereza, médica responsável. Aí temos a Bruna, veterinária, e mais 3 auxiliares guia, quem conduzem os cavalos. Certo. Toda a nossa equipe tem o curso básico, que a nossa situação tem vínculo, filiação com a Andi Brasil, e a nossa equipe é a única da região aqui de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, que todos têm pós-graduação em ecoterapia pela Andi Brasil e UNB, Universidade de Brasília. Então somos uma equipe com alto nível de qualificação e procurando estudos científicos para comprovar que o nosso trabalho realmente funciona. Certo. Bom, você falou que o trabalho específico era para criança de 2 anos a 17 anos, mas já atenderam pessoas com 99 anos de idade. A pergunta que a gente faz nesse momento aqui no Câmara Informa é, na pandemia que nós estamos passando, muitas pessoas entraram em crise depressiva, ansiedade, pânico. Essas síndromes provocadas pela pandemia também podem ser tratadas? Também podem ser tratadas, também. O nosso espaço é um espaço rural, então ao ar livre, né? Um espaço aberto, com muitos animais ao redor. Então sair um pouco desse casulo que estamos hoje em dia, do isolamento social dentro das nossas casas, apartamentos, ir para um lugar aberto, ter contato com os animais, contato com a natureza e com profissionais qualificados que vão auxiliar, é fenomenal nesse momento de pandemia. Certo. Só que nós também temos um grande risco com essa pandemia, né? O nosso público, como são as crianças com deficiência, eles têm imunidade baixa. Então, alguns casos são arriscados ainda de manter a saída do isolamento, né? Então, como nós seguimos o protocolo do município de Itajaí, nós estamos atendendo presencialmente de 30% a 40% do público que a gente deveria estar atendendo, que são os 100 alunos. Tá? As outras porcentagens dos alunos, nós estamos fazendo atendimentos por videoaulas, videochamadas, orientações em casa, passando atividades, coordenando os pais, dando auxílio. Porque quando a gente pensa numa criança com deficiência, a gente esquece que não é só a criança que vai ter aquela deficiência, mas a família inteira. Um pai ou a mãe de um autista se torna uma família autista, porque eles precisam estar no processo junto, eles têm que abraçar a causa, eles têm que entrar no mundo do autista junto com ele, né? Então, nesse processo de pandemia, sim, temos casos que não querem sair de casa, né? Não querem fazer o atendimento, então nós vamos até a casa deles através dos vídeos, através das ligações por videochamada, né? Mas como você perguntou, nessa pandemia é fenomenal. Nós mantemos todos os protocolos de higienização, protocolos de limpeza, cada atendimento tudo é higienizado, para que não ocorra o risco de contaminação no nosso espaço, né? E qual é o período, mais ou menos, que você pode calcular de um atendimento? Um atendimento, segundo todos os estudos e Conselho de Medicina, Fisioterapia e Psicologia, não pode passar montado de 30 minutos. Porque dos 20 aos 30 minutos, no 20 minutos eu recebo o máximo do esforço físico que a pessoa pode estar se movimentando com o cavalo, porque o corpo dela inteiro está se movimentando, né? Então, dos 20 aos 30, eu tenho o máximo do esforço físico. Após os 30, eu começo a fadigar minha musculatura. Então, quando a gente fadiga a musculatura, a gente perde o que a gente ganhou. Então, o nosso processo dentro da DECO, a gente atende em 40 minutos. São 5 minutos para a pessoa dar oi pro cavalo, escovar o cavalo, fazer um carinho, dar um abraço no animal. Depois são 30 minutos montado e mais 5 minutos finais para se despedir, dar uma cenoura, um gramadinho pro cavalo, fazer esse contato de despedida, né? Então, o nosso protocolo é assim, são 30 minutos montado, mais o atendimento são de 40 minutos. Certo. Associação de Ecoterapia do Vale do Itajaí, nós estamos conversando com o Felipe Blair. Isso. Que é o psicólogo. Qual é o telefone para contato com vocês, o Felipe? Pessoal que está interessado no assunto e quer buscar mais informações e que deseja também fazer parte desse procedimento de tratamento e recuperação com a ecoterapia. Sim, eu vou passar o contato para vocês aqui da DECO. O telefone é 99914-8723. Vou repetir, 99914-8723. Grande abraço, Felipe. Fiquei feliz pela sua participação aqui. Quero ter a oportunidade de conhecer esse trabalho de perto. Deixa eu passar essa pandemia para a gente poder fazer uma visita para vocês, tá bom? Com certeza, PC. Nossas porteiras estão abertas para você e toda a sua equipe. Ficamos muito felizes e agradecidos pelo convite de participação. Obrigado, um grande abraço. Um abraço para você. 3 horas e mais 43 minutos. Você arrisca uma cavalgada, minha amiga Rafaela Dalago?
PC, eu gosto muito. Sério? Sério. Já fiz algumas aulas não de ecoterapia, mas de hipismo experimental, porém não é uma prática muito barata, né? Sim. Então a gente não conseguiu continuar, mas eu gosto muito mesmo. E a gente vê aqui como uma alternativa muito interessante para as crianças que estão, né, e para as famílias, né? Tem crianças portadores de necessidades especiais, procurar esse tratamento. E você que está passando por, de repente, crise de ansiedade, pânico ou medo, depressiva, procure esse atendimento, é uma alternativa. E o Câmara Informa segue com informações de decreto novo para a cidade de Balneário Camboriú. Na verdade, as atividades físicas, quais são as novidades desse decreto, Rafa? Na verdade, a novidade é um decreto que regulamentou as atividades físicas nos estabelecimentos aqui de Balneário Camboriú, PC. O decreto foi publicado nesta terça-feira e regulamenta as atividades de academias de luta, ginástica, musculação, crossfit, funcionais, estúdios de personal trainer e dança, escolas de natação, hidroginástica, hidroterapia e similares. Pelo decreto municipal, os idosos, para fazerem as atividades físicas nesses locais, eles devem assinar um termo de responsabilidade disponibilizado pelo estabelecimento. O idoso ele deve ser avaliado diariamente pela equipe técnica do estabelecimento sobre possíveis sintomas e ter a temperatura verificada. Os estabelecimentos devem obrigatoriamente oferecer um horário preferencial ao idoso. Essas determinações elas estão previstas e serão revistas a cada 14 dias, PC. Legal, boas informações aqui para o Balneário Camboriú. Prática de esporte, com certeza, lazer também ajuda a fortalecer e melhorar a imunidade, com certeza, dos atletas, e também os atletas amadores, com certeza, fazem essa maneira de estar praticando o esporte, com cuidado. Meus amigos, na área do meio ambiente, o Conselho Gestor da APA Costa Brava terá reunião virtual nesta quinta-feira, às 19 horas, tá certo, minha gente? Essa reunião está marcada para dar continuidade às discussões sobre o zoneamento ecológico e econômico do local. A reunião será virtual e transmitida pela Câmara de Vereadores, tá, minha gente? De Balneário Camboriú no aplicativo Zoom, o mesmo que é usado nas sessões plenárias. E pode ser acompanhado também pelo Facebook do Legislativo. No dia 20 de agosto, também foi feita essa reunião virtual e também foi transmitida. Foi apresentado um estudo sobre os índices complementares de zoneamento, feito por um grupo de trabalho do Conselho Gestor da APA Costa Brava. E no encontro desta quinta-feira serão analisadas as contrapropostas elaboradas por conselheiros. O plano de manejo da APA Costa Brava está em fase de elaboração. Informações que o PIB deve crescer em 2021, mesmo depois da pandemia de coronavírus. Mesmo diante de incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus, agravadas por um cenário de situação fiscal complicada e contas públicas deterioradas, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as estimativas são de que o Brasil terá crescimento do Produto Interno Bruto em 2021. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão Mista do Congresso, que analisa os impactos econômicos da Covid-19. Um documento elaborado pelo IPEA tem 33 recomendações de curto prazo para o chamado pós-pandemia, que incluem um sistema de gestão de recursos hospitalares e incentivo à inovação no complexo industrial da saúde, além da cobertura do serviço de saneamento em áreas irregulares, como favelas. Nos itens econômicos, há sugestões como a necessidade de concessão de empréstimos a micro e pequenos empresários e de estabelecimento de parcerias internacionais na área de infraestrutura. Segundo o representante do IPEA no debate, André Howen, as projeções são de queda de 6% do PIB em 2020, mas de crescimento econômico no ano que vem. A gente imagina, num cenário transformador, com reformas estruturais, pacto federativo, reforma tributária, etc., nós chegaríamos em 2021, se as reformas fossem feitas imediatamente, nós chegaríamos num cenário transformador de um crescimento de 4,7% do PIB. Mas, na ausência dessas reformas, a gente imagina um cenário de referência, um crescimento de 3,6% do PIB. Representante da Organização Pan-Americana de Saúde, na discussão, Juan Cortés diz que as Nações Unidas apoiam a retomada econômica, mas de maneira segura. Ele exemplificou com a necessidade de conhecer a situação epidemiológica local antes de decidir pela volta às aulas, além de garantir medidas de higiene nas escolas, distanciamento físico e a continuidade da teleeducação.
As dúvidas sobre o retorno dos estudantes ao sistema presencial foram salientadas pelo relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que relacionou o tema à questão econômica. Nós temos que ter uma definição mínima de segurança e também de preparo, inclusive também na possibilidade de pensarmos de uma linha de crédito ou de um apoio emergencial também para as escolas, para que elas tenham condições de se preparar e oferecer para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, aqueles que mais precisam agora, as condições necessárias para continuar sua educação. Durante a audiência, Juan Cortez, da Organização Pan-Americana de Saúde, ressaltou que ainda há falta de clareza em várias questões relacionadas à Covid-19, como as sequelas da doença. Ele relatou que há 175 vacinas em teste, com 8 na fase 3 de experimentos clínicos, além de um esforço conjunto dos países para que 2 bilhões de doses da imunização contra o coronavírus estejam disponíveis no ano que vem. Coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, criticou a falta de coordenação nacional no combate à pandemia. Ele informou que uma simulação feita em agosto pelo comitê previa 120 mil óbitos pela Covid-19 no país em 1º de setembro, o que foi confirmado. E mostrou um gráfico com outra projeção que reduzia esse número para 22 mil óbitos se 60% da população tivesse cumprido o confinamento, como foi feito em outros países. Essa diferença enorme que nós temos aqui, de quase 100 mil vidas, teriam sido poupadas se o Brasil tivesse conseguido fazer o que a Alemanha fez. O número de óbitos por milhão de habitantes desta curva daqui é a da Alemanha. Essa curva lembra muito a da Alemanha. Jackson Barros, diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o SUS, apresentou os resultados da unificação de informações sobre atendimentos, exames e vacinas que está funcionando desde o início da pandemia. Ele informou que o DataSUS trabalha na consolidação de dados sobre a ocupação de leitos hospitalares em todo o país e apontou a falta de informatização nas unidades de saúde como entrave para melhorar o sistema. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Obrigado, Cláudio Ferreira, pelas suas informações ao programa. E agora informações. Caixa pode ceder para o Estado área da Praia de Taquarinhas para Balneário Camboriú, Rafaela. Assunto bem polêmico que a gente já discutiu muito aqui na Câmara de Vereadores. Mas agora o deputado e presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado Ivan Nates, autor de um projeto de lei para tornar a Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú, um parque estadual, voltou a ser discutido nesta terça a possibilidade de cessão da área do governo do estado para esta finalidade, com Superintendência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina. Acompanhado do deputado federal Carlos Chiodini, que também apoia a iniciativa, Ivan Nates disse que as tratativas que iniciaram no ano passado, paralelamente à tramitação do seu projeto, junto à Gerência Nacional de Infraestrutura e Patrimônio de Terceiros da Caixa, em Brasília, vem tendo avanços neste sentido. Segundo ele, o processo semelhante já acontece com o Parque das Artes em São Paulo, onde o Estado tem cessão de uso por 20 anos, prorrogáveis aí por mais 20 em área pertencente à Caixa Federal. Certo, Rafa, agora 3 horas e mais 51 minutos, 3h51, e o assunto permanece sendo turismo, mas no estado do Rio de Janeiro, que recebe selo internacional de turismo consciente. O setor de turismo do Rio está entre os de maior peso no país e faz planos para retomar o fôlego e atrair visitantes brasileiros e estrangeiros. Em reunião na última sexta-feira, as secretarias de Turismo, Cultura e Economia Criativa do governo do Rio de Janeiro, em exercício, o Cláudio Castro, ressaltou a importância do potencial do Estado no trabalho integrado entre cultura e turismo como um combustível para a retomada das atividades após a paralisação praticamente total devido à pandemia. Diante do cenário da Covid-19, o governo passa a disponibilizar para o morador do estado e também turistas o site de Turismo Consciente, o que permite ao internauta verificar quais os serviços de turísticos estão funcionando, como estão sendo cumpridos os protocolos que acabam minimizando os riscos de contágio da doença. As informações poderão ser obtidas através do site turismoconscienterj.com.br.
E agora, meus amigos, as informações segue com Balneário Camboriú, está em linha com a gente a secretária de Saúde de Balneário Camboriú, a secretária Leila Crócomo, para falar a respeito do trabalho que é desenvolvido aqui na saúde, especificamente o trabalho de fisioterapia domiciliar, pioneiro, trabalho realizado com os idosos que foram acometidos com a Covid-19. Secretária, seja bem-vindo à Rádio Câmara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde PC, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É uma satisfação estar aqui passando notícias boas para vocês nesse momento. Secretária, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho com os idosos que ficaram internados, que infelizmente foram positivados com a Covid e acabaram sendo avaliados e acompanhados pela equipe de fisioterapeutas da Secretaria de Saúde? Então, a gente sabe que o maior número de pessoas acometidas hoje, né, o número maior de óbitos, são os idosos. Então, nossa preocupação desde o início dessa pandemia são exatamente essa faixa etária. E os idosos, enfim, todos os internados, eles já têm esse atendimento de fisioterapia no hospital. É um serviço que hoje faz 24 horas de atendimento para todas as pessoas que estão internadas. E aí a gente começou a perceber a importância dessas pessoas que depois, quando vão embora, que tipo de atendimento eles estavam, em que situação eles estavam. Então a gente começou a se preocupar e ver o que precisaria ser feito para essas pessoas que sofreram da doença e estão hoje precisando desse atendimento. Então foi conversado com a equipe de fisioterapia aqui da Secretaria de Saúde, foi visto que eles entendiam também essa necessidade, que o paciente não poderia interromper esse tratamento após a alta, então se teve essa iniciativa de fazer uma avaliação neste momento. Então a gente já está na fase de avaliação desses pacientes. Inicialmente vamos tratar só pacientes que estavam internados, que são idosos. Então agora é o momento de contato, de ligações, de cadastro, e já na semana que vem já efetivamente o atendimento domiciliar. A preocupação fica com respeito à questão de quando ganhar a alta, a questão respiratória, né? Porque infelizmente a Covid-19 ela atinge bastante a questão respiratória do paciente, e é lógico que o trabalho dos fisioterapia ajuda, educa, vai reabilitando aos poucos o idoso. Isso, e conversando com os especialistas, conversando com esses profissionais, eles até relatam que não só a função respiratória, porque o que acontece? Quando a gente não move ou fica muito tempo acamado, esse relaxamento intenso todo do organismo. Então, a partir do momento que se inicia um tratamento, um acompanhamento, se vê o paciente como um todo. Se ele precisa ser ensinado novamente a andar, fortalecer essa musculatura do corpo, não só respiratória, e com isso a gente consegue melhorar a frequência respiratória. Então ele vai ser avaliado no geral, vai ser dados os encaminhamentos necessários. Às vezes a gente, quando adentrar na casa, vai ver que a necessidade, né, devido à pandemia é outra, a família está precisando desse atendimento, então a gente vai atender também, tentar avaliar dessa outra forma, melhorando, como eu disse, os pacientes já vêm fazendo esse atendimento de fisioterapia já dentro do centro de Covid, e eles ensinam lá também, que é uma curiosidade, já as pessoas a saírem da cama, a ter já esse fortalecimento, já inicia lá dentro já esse tratamento, para começar a andar, fortalecer, ensinar a respiração, ensinar a ficar sentado, pegar um solzinho. Então é um trabalho muito bem feito por essa equipe, de toda a equipe, inclusive, que atende no hospital, atende nas unidades de saúde, mas em especial agora nesse momento essa função da fisioterapia respiratória e da fisioterapia como um todo tem sido bastante importante na recuperação desse paciente. Certo. Secretária, como é que vai ser esse trabalho daqui para frente? Ele prossegue durante até o final da pandemia? Pós-pandemia ele permanece? Como é que vai ser esse trabalho para o futuro? Sim, inicialmente a gente começa agora com essa clientela, a gente pretende já depois ir reestruturando, inclusive usando os profissionais que hoje trabalham no hospital, trabalham nas unidades do Centro de Fisioterapia, o CEFIR. Então a gente pretende iniciar com essa clientela. E com certeza foi um trabalho tão positivo que vai continuar. A gente vai colocar aqui como nossa proposta de trabalho, de continuar esse trabalho, abrangendo outras faixas etárias,
os pacientes de grupo de risco, né? Sempre pensando os pacientes positivos que tiveram o laudo aí positivo da Covid, mas depois se estendendo também às pacientes em outras faixas etárias que vão necessitar. Realmente é um trabalho que vem para ficar e a gente pretende continuar aí esse trabalho domiciliar e depois desses pacientes, como a gente falou também, não só atendendo em casa. A partir do momento que esse paciente ele tiver uma avaliação, ele for atendido em casa e ele necessitar posteriormente continuar esse trabalho a um longo tempo, ele vai ser encaminhado ao CEFIR, que é o Centro de Fisioterapia. Então a gente tem que fortalecer mesmo o nosso trabalho para continuar atendendo esse paciente sempre que ele puder necessitar. A comunidade está nos acompanhando e que precisa desse tipo de atendimento, pode entrar em contato com a Secretaria para buscar um agendamento, para tentar também fazer participar desse trabalho? Hoje a gente vai atender os pacientes que estavam internados no CEMATIC lá, que é o centro de Covid do município. Certo. Então a gente já tem esse cadastro das pacientes. Mas todo paciente que precisa de fisioterapia, que tem algum encaminhamento, possivelmente, ele pode procurar o centro de fisioterapia ali na Rua México, que é o nosso centro de atendimento municipal, até mesmo no NAI, que também a gente tem a fisioterapia atendimento de fisioterapia aos idosos, né, que é no NAI, e pode estar procurando para serem encaminhados e serem orientados. Certo. Secretária, aproveitando a sua participação aqui no nosso programa, como é que está a realidade de leitos de UTI, de ocupação hospitalar aqui em Balneário Camboriú hoje? Hoje a gente só, felizmente, a gente tem um número bastante reduzido de internações, 43% da ocupação, a gente sempre fica aí em média de 6 ou 7 pacientes moradores de Balneário, né? Os outros, como vocês sabem, a gente atende aqui a região, Bombinhas, Itapema, Camboriú especialmente, então sempre fica aí nessa média de 13, 14 pacientes, isso é um número bom. Porém, a gente vai agora nesses 14 dias aí tendo uma avaliação do feriadão, né? O que foi o feriado, se as pessoas trouxeram mais essa contaminação e poder aí planejar já algumas propostas futuras para a temporada. A gente vai ter esse período aí de 14 dias de avaliação, então vai ser bastante importante a gente ficar acompanhando agora, monitorando mesmo essa população que ficou exposta, né? A gente sempre continua seguindo firme na orientação e sempre relembrando a importância do uso da máscara, da higiene das mãos, tanto para as pessoas que trabalham no comércio, trabalham nas unidades de saúde e para as pessoas que transitam, né? E a gente viu que muita gente veio para Balneário nesse feriadão, nem todos respeitaram. A gente conversou com alguns proprietários de hotéis, eles nos colocaram que exigiram o uso de máscara nos ambientes comuns, isso é muito bom, mas na rua a gente observou que nem todos fizeram esse cuidado. Então a gente vai aí poder avaliar o que foi o risco desse período aí de muita gente circulando e sem esses cuidados que a gente tanto pede para que as pessoas não baixem a guarda, o vírus ainda está circulando, a gente precisa ter esses cuidados. Certo. Secretária Leila Crockman, muito obrigado pela sua participação. Secretária de Saúde de Balneário Camboriú, aqui na Rádio Câmara, tendo essas informações importantes do trabalho desenvolvido aqui em Balneário. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. E dando sequência com o Câmara Informa, nós fazemos uma pausa rápida. A gente volta na sequência com outras informações na edição de hoje. Esta é a Rádio Câmara FM. Balneário Camboriú, Santa Catarina. 101,5 MHz. Uma emissora integrante da Rede Legislativa de Rádios. Conectada com você. Rádio Câmara. Rádio Câmara. A onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 4-1. Câmara informa. Informações sobre atendimento nas unidades de saúde. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que obriga a afixação de placas orientadoras em local de fácil acesso e visualização em todas as unidades de saúde públicas e privadas do município. Uma placa deverá conter o endereço e contatos da unidade, nomes de todos os profissionais da saúde, além dos dias da semana, horários de atendimento e especialidades de cada profissional. A outra placa deverá mostrar diariamente os nomes dos médicos que atendem nesse dia e sua especialidade, com horário de atendimento. As unidades de saúde também ficam obrigadas a manter no site os dados informados nas placas,
além de outros assuntos relativos aos serviços oferecidos. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. O trabalhador e o coronavírus. O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia. Fiz um acordo de redução de salário e carga horária. Se eu for mandado embora depois do tempo de estabilidade previsto no acordo, terei direito ao seguro-desemprego? Tem sim. Recepção do benefício emergencial, ela não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito. Ou seja, se ele tinha direito a receber o seguro-desemprego, se ele vier a ser demitido após o período de estabilidade do benefício emergencial, ele tem direito ao seguro-desemprego. Uma parceria Rádio Senado. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Quatro horas e mais 4 minutos, voltando com a edição de hoje do Câmara Informa. Nós vamos conversar com a Roberta Borghetti Alves, é professora responsável pelo projeto A Prevenção ao Suicídio. A promoção é a cultura do autocuidado, que marcam aí as comemorações, a data alusiva, o despertar do Setembro Amarelo, o trabalho que faz também a Univale. Professora Roberta, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem, professora? Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando. Levamos tanto tempo, né, professora, para a gente ter um Setembro Amarelo e para trazer tanto alerta, tantas informações importantes que vêm prevenindo essa questão do suicídio, evitando que pessoas tirem as suas vidas e evitando que famílias fiquem enlutadas. Fala para a gente esse trabalho que vocês estão desenvolvendo junto à Univale. Bom, o programa Acolher, ele é um diferencial da Univale justamente porque possibilita esse acolhimento inicial ao aluno. Ele já funciona o programa já há 2 anos e desde a implantação do programa a gente já conseguiu prevenir em torno de 40 tentativas de suicídio. E isso é um número alto se a gente for pensar, né, em termos de dados de suicídio. E em especial no Setembro Amarelo, o que o programa Acolher ele tem realizado? Dicas de autocuidado, a gente vai fazer agora nessa quinta-feira uma live, né, voltado a dicas de autocuidado frente à pandemia, como que eu posso estar acolhendo o meu colega que está em sofrimento, né, quem estiver também nos ouvindo, a própria comunidade pode estar participando da nossa live, Basta seguir o nosso Instagram do Acolher, que é @programa_acolher_Univale. Eu vou repetir para quem está nos ouvindo, é @programa_acolher_Univale. Professora Roberta, como é que vai funcionar essa live? Como é que vai ser feita a apresentação dela, o conteúdo dela? Então, primeiro a gente vai falar sobre as reações emocionais esperadas nesse período de pandemia, porque a gente tem percebido que muitas vezes as pessoas, os próprios universitários, têm dúvida. Olha, eu estou me sentindo com medo de ter o contágio, às vezes me sinto ansioso. É normal eu sentir isso? Então a gente vai debater um pouquinho sobre essas reações que todo ser humano pode ter nesse momento, que são de fato esperadas, como por exemplo, tudo bem, eu tenho o direito de me sentir triste em algum momento, ansioso, desesperançoso, porque o futuro passa a ser incerto em função da pandemia. E quando, essa tristeza, essa ansiedade, ela passa a ser um pouco mais patológica, né? Então a gente vai debater um pouquinho sobre esse processo e também vai ensinar dicas de autocuidado. Certo. Essa mudança de rotina que mudou tudo de uma hora para outra, principalmente a questão da classe estudantil, o estudante que está com todo o entusiasmo, que está naquele pique, naquela energia, de repente o isolamento chega, a pandemia chega, se isola,
às vezes se afasta dos colegas, não tem mais esse contato, porque a escola, o colégio, a universidade também tem o lado prazeroso de estar entre amigos. Acaba de repente se isolando e até entrando numa depressão. Isso, o que a gente tem observado, né? Principalmente aqueles alunos que ingressam, né, na instituição, eles acabam muitas vezes necessitando criar esse vínculo com o professor, com os colegas. E aí o que a gente tem feito nesse momento? A gente tem realizado formação para os docentes, justamente como que eles podem criar um ambiente online mais acolhedor. Então o que a gente orienta? Colocar uma música de fundo calma, uma foto de paisagem, dar as boas-vindas para os alunos, né, deixar a sua câmera ligada, dizer que está disponível para o diálogo. Além disso, a gente tem criado grupos online, que um deles é o nome do grupo é Construindo Vínculos, justamente para que os alunos possam criar uma rede de suporte social. E o nosso segundo grupo que a gente tem feito justamente por essa realidade, né, de atividades remotas, é o grupo Respirando Melhor, onde que os alunos podem entrar e vão aprender várias técnicas de respiração, relaxamento, meditação, que são estratégias que ajudam a aumentar o bem-estar nesse momento, que é um momento tão incerto. Certo, professora. A gente tem acompanhado toda essa movimentação e, de fato, com a criação do Setembro Amarelo e desses envolvimentos que a sociedade tem trazido, essa discussão saudável para fazer a prevenção ao suicídio, o trabalho do CVV, a gente tem conseguido chegar a uns números que nos dá uma esperança, né? Isso, porque a gente passa a ter uma cultura da importância, né, e do entendimento da importância de falar sobre a questão do suicídio. Muitas vezes, antigamente, muitas pessoas acreditavam que o falar sobre o suicídio iria incentivar o ato. E é bem pelo contrário, quanto mais a gente fala, reflete, pensa sobre o tema, mais a gente dá acesso, né, à voz, à participação daquelas pessoas que estão sofrendo. Né? Então, de fato, o silêncio não é uma estratégia, né, que previne, bem pelo contrário. Né? Então, por isso que a questão de ter ações voltadas ao diálogo, né, reflexão sobre o suicídio, certamente promovem, né, a saúde mental. Olha, gente, essas ações, essas lives, esse trabalho que está sendo realizado, o Setembro Amarelo, tudo isso está sendo preparado para que você que está do outro lado nos ouvindo, se precisar de ajuda, busque ajuda, encontre ajuda, 181, CVV, você busque informações junto a psicólogo, psiquiatra, tem entidades, tem escola, tem a live, a professora Roberta passando para a gente essa programação da Univale, que com certeza vai te trazer uma ajuda, uma orientação qualificada, né, professora? Porque o importante é você ter uma orientação qualificada, amparada, com dados, com informações e com alternativas para que você possa buscar essa autoajuda e não ficar no isolamento, porque o isolamento realmente é um estágio muito perigoso, a pessoa se calar, se isolar, se afastar e não se abrir com alguém, com um amigo, com um professor, com alguém da família, de repente até mesmo anonimamente através do 188, do telefone do CVV, para poder buscar essa ajuda. Isso, e até a gente dá de dica assim, para quem está nos ouvindo, por exemplo, se eu vejo que eu sou uma pessoa que sou mais deprimida, né, e a minha estratégia, o recurso que eu adoto é o isolamento, então, por exemplo, eu estou nessa situação me isolando, né, e refletindo e focando só nesse processo de tristeza. Então, ou seja, eu acabo, né, tendo dois fatores de risco, né, então é importante, de fato, né, que se a pessoa está percebendo que ela não está bem, que esse sofrimento ele tem atrapalhado as atividades de vida diária, procure ajuda, né? Os profissionais, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, estão à disposição para auxiliar. É importante lembrar que o slogan da campanha é "Você não está sozinho", justamente para destacar a importância da pessoa procurar ajuda, né? E que há toda uma equipe especializada que pode estar te acolhendo e estar te ouvindo. Nesse período que a gente vem trazendo o nosso trabalho junto ao rádio, a gente entrevista vários profissionais desta área, eles sempre falam assim: se afaste das coisas que não te dá prazer e não te traz alegria. Tem gente que está passando por um momento deprimido, está passando por ansiedade, está com pânico e vai ver vídeos pesados, violentos e depois que vê aquelas imagens ficam chocadas, ficam mais abaladas. Tem gente que às vezes sofre, busca a
tem um lado apaixonado pelo time do coração, e quando o time joga e perde, não tem uma boa noite de sono, sofre. Então, saber também escolher as coisas que nos traz um conforto, um alívio, uma alegria, e fugir, tentar evitar as coisas que nos trazem sensações ruins. É o que eu tenho acompanhado dos psicólogos e psiquiatras que participam sempre aqui com a gente aqui na nossa programação. Isso, e talvez assim lembrar sempre que a gente vive numa cultura, muitas vezes, que não é aceito, não é permitido em algum momento chorar, expressar as emoções. E que vai ter em alguns momentos que a gente não vai se sentir bem. Né? Quando que esse não se sentir bem passa a ser um pouco patológico? Quando ele é frequente e a gente vê que de fato isso afeta, né, as nossas atividades. Então isso seria importante, assim, para quem está nos ouvindo, refletir sobre isso. Opa, é um sofrimento que eu tive hoje, porque realmente o dia não foi fácil, né? Ou isso tem sido frequente. Se esse sentimento ele tem sido frequente, é o momento de você procurar ajuda. Professora a Roberta Borghetti Alves, professora que é responsável pelo projeto Acolher. Eu quero só frisar mais uma vez, é quinta-feira, então, 17h30, essa live, né? O pessoal que está nos acompanhando, repete o endereço para o pessoal procurar pelo Facebook, professora. Isso, seria no nosso Instagram, então é @programa_acolher_Univale. Nessa quinta-feira, às 17h30, a gente estará conversando sobre tudo isso que a gente conversou na rádio e também sobre o tema, né, de suicídio, autocuidado. Certo. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Uma ótima tarde. Obrigada pelo convite. Agora 4h mais 14, Rafaela Dalago. PC, a gente vai chamar agora um vídeo que a gente até passou esses dias da campanha relacionada ao Setembro Amarelo. Vou pedir para o Maba rodar pra gente. Campanha nacional, né? Campanha nacional, exatamente. Maba, se tu conseguisse colocar pra gente agora, para quem acompanha a gente pelas redes sociais, Facebook, YouTube, no Câmara BC, consegue acompanhar o vídeo agora. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza. Não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Portanto, a campanha nacional, né? Campanha nacional de prevenção ao suicídio. E falando no Setembro Amarelo, é interessante falar do CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Em todo o Brasil, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, ele presta apoio emocional às pessoas que precisam de ajuda através de milhares e milhares de voluntários. E aqui temos que parabenizar esses voluntários, pessoas que têm o dom de estar do outro lado da linha, prontas, preparadas, eles são preparados para receber você que de repente pode estar passando por um momento emocional difícil. Do outro lado da linha tem alguém do CVV preparado para te ouvir. Não quer saber o seu nome, não quer saber onde você mora, não quer entrar na tua particularidade. Está lá para te ajudar. E com a pandemia do novo coronavírus, o atendimento aumentou bastante, significativamente. E por isso a importância de a gente estar frisando aqui o trabalho do CVV em todo o Brasil. Para que você possa acessar o site cvv.org.br e se caso precisar conversar com alguém do CVV, 24 horas, 188. Anote esse telefone. Ele é tão importante quanto os demais telefones, 193 do Bombeiro, 190 da Polícia Militar, 151 do Procon, 188 é o telefone do CVV. A qualquer hora do dia ou da noite, se você se sentir angustiado, sozinho, triste e pensar em fazer algo que pode tirar a sua vida, liga para o CVV, dá essa chance para você, 188. Rafa? A gente ouviu as pequenas Celine e Betina falando que realmente depressão não é frescura,
é uma doença. Nunca subestime os pensamentos suicidas, os pensamentos de depressão que alguém tenha perto de você, alguém próximo a você. Sempre preste atenção nesses sinais, ofereça ajuda. Se você não consegue ajudar porque também ainda está com algum problema pessoal, então ofereça o número do CVV ou então outros setores, outros departamentos de ajuda, porque a gente precisa amar a vida, a gente precisa cuidar uns dos outros. E agora, meus amigos, vida que segue aqui no Câmara Informa, a inflação cai em 0,24% em agosto. Ai, Rafa, tu confesso a você, tem alguns números que às vezes assim eu fico com uma pulga atrás da orelha. Como é que cai com o preço que está a cesta básica Não, aí? PC, fica em 0,24%. Ah, ficou em 0,24%. Então vai lá, dá nota pra gente. Pois é, essa é a maior taxa para o mês desde 2016, segundo o IBGE. Isso foi puxado pela alta dos preços de alimentos e da gasolina. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, que subiu aí então 0,24% em agosto, abaixo da taxa de 0,36% que foi registrada em julho, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar da desaceleração em relação ao mês anterior, trata-se do terceiro avanço seguido e o maior resultado para o mês de agosto desde 2016, quando o IPCA foi de 0,44%. Em agosto do ano passado, a taxa havia sido de 0,11%. No acumulado em 2020, o IPCA registra alta de apenas 0,70% e em 12 meses de 2,44%, ainda abaixo do piso da meta do governo para o ano, que é de 2,5%. Olha, minha gente, em Florianópolis tem um aumento de preço dos alimentos no valor médio da cesta básica de R$ 530. O aumento foi de 58%. No preço dos alimentos relacionado ao mês de agosto, apontou a pesquisa sobre o custo de vida no município, ou seja, na capital dos catarinenses. Todos os meses, esse estudo é feito pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e o departamento intensificou com certeza essas estatísticas e esses números, apontando a cesta básica da cidade como a segunda maior entre as capitais brasileiras, perdendo apenas para o estado de São Paulo. O aumento na cesta básica tem relação também com o aumento das exportações, a diminuição de importação e de alguns produtos motivadas pela mudança da taxa de câmbio, que provocou a valorização do dólar frente ao real. Em nota, a Associação Brasileira dos Supermercados, a ABRAS, disse que reconhece o importante papel do setor agrícola e de suas exportações e tem desempenho na economia brasileira, mas alerta para o desequilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado interno para evitar transtornos no abastecimento da população, principalmente em momento em que a pandemia do coronavírus está em alta aqui no nosso país. Infelizmente, é real essa disparada dos preços dos alimentos aqui no nosso país. E a reclamação é de uma maneira geral, com toda certeza, da nossa população. Agora 4 horas e mais 20 minutos, 4h20. Vamos conversar com o secretário de Turismo de Balneário Camboriú, o secretário Valdir Valendovski, que está com a gente para falar sobre o setor de turismo e uma expectativa de retomada consciente, leve, mas que é necessária para o setor, porque a economia não pode parar também. Nós não podemos deixar aí a nossa cidade deixar de ser a cidade do sonho dos visitantes e do turismo, que é a nossa grande indústria. Secretário, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar de um setor que é tão importante, não só para Balneário Camboriú, como toda a região aqui da Costa Verde Mar. Certo. Vou pedir uma gentileza, não sei se o secretário está no Viva Voz, mas se tiver, eu peço a gentileza para que o senhor volte a nos ouvir pelo retorno do telefone, porque o seu áudio vai ficar melhor para o nosso público poder ouvir a sua fala aqui na nossa programação. Não, eu não estou no Viva Voz, é que eu estou aqui na Anfre. Certo. E eu vou sair fora um pouco do ambiente do auditório. Só um instante, a gente está discutindo a questão relativa à pandemia. Certo. Mas eu já estou saindo. Legal, eu agradeço. Pronto, agora melhorou agora? Melhorou sim. Tá, secretário Valdir Valendovski, fala pra gente como é que está sendo essa retomada, esse reequilíbrio, preparação para a virada de ano, está chegando, nós já estamos no mês 9, as coisas passam muito rápido, e essa pandemia, e vocês aí na ANF discutindo tudo isso nesse instante. Atualiza pra gente as informações dentro da sua pasta. Exatamente, nós estamos aqui na ANF com o colegiado de turismo, então
são as pessoas que trabalham nas secretarias de turismo de todas as cidades que fazem parte da ANFRE, discutindo ações que são pertinentes a toda essa movimentação turística. Sim. E não só discutindo ação na questão da praia em si, né? Certo. Discutindo ações relativas a todos os equipamentos turísticos que fazem parte da atividade turística e também já prevendo toda essa situação relativa à temporada de verão. É super importante isso, como você disse aí no início da entrevista, a gente está falando de uma atividade econômica. Tá? É natural que a questão de saúde ela é colocada em primeiro lugar. Isso é recorrente, né, do dia a dia, onde nós devemos preservar a saúde de todos. Nós também não podemos deixar a atividade turística morrer. Sim. Porque nós temos que pensar nos vários e múltiplos empreendimentos que nós temos, como também nós temos que pensar nas pessoas que trabalham e as que deixaram de trabalhar na atividade turística durante essa pandemia. Então, uma situação econômica e social. Por isso, a preocupação muito grande de todo o colegiado e também dos prefeitos que dirigem as nossas cidades. Secretário, teve uma reunião muito importante em Brasília, a nível de Brasil, também discutindo as políticas para a retomada do setor. Sem dúvida, né? O setor é muito importante no Brasil. Né? A atividade turística, ela movimenta bilhões de reais por ano no Brasil. E o setor que mais foi atingido nessa pandemia foi o setor turismo. É natural que haja reuniões a nível federal que tem que ser discutido de uma forma bastante prática para que realmente a atividade ela tem que continuar. Né? E tem que ser revisto, né, vários protocolos, vários assuntos, inclusive econômicos, para que nós possamos aí ter definições rápidas para que a gente possa respirar. Né? E muito mais ainda, como a gente já falou, os empreendimentos, os postos de trabalho e, consequentemente, as próprias prefeituras com seus orçamentos. Então, é super importante no momento atual que nós nos encontramos, que haja uma discussão muito ampla para que possa direcionar novamente o setor de turismo no Brasil e voltar a funcionar. É fundamental. Sim. Nós tivemos aí uma grande demonstração no feriado, né? A ocupação, a visitação na nossa região, rodovia BR-101 trancada, parada, muitos automóveis, mostrando que com autorização, sem autorização, podendo ou não podendo, muita gente tem imóvel, tem parente, tem amigos em Balneário Camboriú, na nossa região, o pessoal vem para a praia e com certeza lotou aí o final de semana, mesmo o tempo não colaborando com chuva. Não tem dúvida, né? A nossa cidade é uma cidade, ela é ímpar, né? Não só no Brasil, como na América do Sul. É uma cidade que demonstra uma vontade de se conhecer, uma vontade de estar participando dela como visitante, como turista, e muito, né, do que você falou também, nós temos muitos imóveis como segunda residência. Sim. Né? E durante essa pandemia toda, muitas pessoas não circularam mais, e a vontade foi muito grande, e a oportunidade de ter um feriadão com muitos dias, inclusive no dia 8 foi feriado na cidade de Curitiba. Certo. E isso, a movimentação, ela acelerou. Tá? E em função disso, que a gente já sabe que o verão está chegando e que à medida que a temperatura ela vai se elevando, com certeza vai acelerar a movimentação. Então o fluxo vai ser cada vez maior. Né? A gente sabe disso já, e a gente tem pesquisa também que demonstra isso, mas continuamos como priorização o cuidado da saúde. Isso é fundamental. Certo. Balneário Camboriú teve um cuidado desde o início da pandemia. Você se lembra da imprensa que no início chegou um navio em Balneário Camboriú e por decreto ele não pôde aportar. Sim. Ele teve que retornar. Então,
o cuidado inclusive sempre foi muito importante. Tinham tripulantes que estavam com Covid e ficaram dentro do navio fazendo quarentena. Sem dúvida, né? Então, é por isso que eu faço essa alusão a esse fato, porque desde o primeiro dia, o prefeito teve essa visão de fazer com que a gente cuidasse da cidade. Certo. Isso é fundamental, inclusive agora, quando você começa a ter a retomada, as pessoas, isso pesquisa, a Secretaria de Turismo fez pesquisa, e a gente procura ler o que está acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo, né? E o fator segurança de saúde vai ser determinante também na escolha de destino turístico. Sim. Então, por isso que eu estou falando muito na questão do cuidado da saúde. Tá? Nós tínhamos como um fator decisivo para a escolha de Balneário Camboriú como um destino turístico, as pessoas olhavam muito a questão da segurança pessoal. Certo. Né? Além da questão da parte cultural, além da nossa gastronomia, além da nossa natureza, uma cidade bonita, um ícone de uma cidade na América do Sul, mas a segurança pessoal era um dos itens prioritários para se escolher o destino. Sim. E agora, além da segurança pessoal e dos outros itens que são decisivos, vai ter a segurança de saúde. Né? Por isso que todo investimento que foi feito em Balneário Camboriú, com os moradores de Balneário Camboriú, com as pessoas de Balneário Camboriú, com os funcionários das empresas que trabalham em turismo, que são as pessoas que vão cuidar dos turistas, foi muito grande. Certo. Né? Inclusive, nós temos que falar muito bem dos proprietários dos empreendimentos que se engajaram nessa conscientização de que também não só protocolos têm que ser exigidos com relação ao turista que vem a Balneário Camboriú e vai usar os empreendimentos, mas os protocolos também para cuidar da saúde dos funcionários desses empreendimentos. Certo. Então, uma conscientização muito grande em Balneário Camboriú com relação a isso. Secretário, por gentileza, duas perguntas, e são perguntas interessantes e também polêmicas, se possível, se tiver resposta, é lógico. A volta do transporte coletivo, do turismo, transporte turístico, é uma expectativa grande, tem uma demanda muito grande desse setor aqui na nossa cidade, e eu vejo que o transporte coletivo voltou, de repente o transporte de turismo também pode ajudar a dar uma desocupada de tanto carro aqui na nossa região. E mas ele já voltou, né? Desde sexta-feira? Já voltou sexta-feira, já está decretado, está voltado. Já o nosso posto de informação turística, o PIT, né? Da entrada principal da cidade, já está funcionando também. Para ônibus de fora de todo o estado circulando? Sim. Já o prefeito já revogou o decreto, onde a partir de sexta-feira já começou a ter possibilidade de entrar oficialmente, naturalmente parando no PIT, vendo toda a questão de protocolos, vendo toda essa parte dos nossos selos e quais os caminhos que o determinado ônibus ele vai fazer dentro de Balneário Camboriú, enfim, o que estava sendo feito antes agora continua normalmente. Próxima pergunta, eu já tive essa resposta na rádio, mas gostaria que o senhor respondesse com respeito ao Réveillon de Balneário Camboriú. O Réveillon está sendo estudado, né, até porque cada dia que passa é um dia que pode aparecer algo de novo nessa questão da Covid. Verdade. Né, mas há todo um cuidado de querer se fazer, mas nós temos que ir um pouco mais adiante e ver o que está acontecendo para poder, para que o prefeito possa tomar decisões assertivas. Né, por isso que hoje não pode se dizer, como é que vai fazer? Né? Porque é muito temeroso isso. Então o prefeito tem todo o cuidado, está vendo isso constantemente, está conversando com o trade turístico de Balneário Camboriú, está vendo o que outros lugares estão fazendo, para que a gente possa fazer o melhor, sempre preservando a saúde. Certo. Secretário, quero agradecer a sua participação, por ter se ausentado de uma importante reunião aí do colegiado, para nos atender aqui com a reportagem da Rádio Câmara e do Câmara Informa. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde, secretário Valdir Valendovski, secretário de Turismo de Balneário Camboriú. Eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição. Você pode ter certeza que a gente está trabalhando, se reunindo, conversando com pessoas do setor, né, buscando informações não só no Brasil, mas fora do Brasil também, para fazer o melhor para Balneário Camboriú. E a saúde sempre em primeiro lugar. Certo, um grande abraço. Eu que agradeço. Em frente com o nosso programa, agora 4 horas e mais 32 minutos, 4h32, e temos informações importantes do município de Camboriú.
para quem está ligado com a gente, nota do trânsito, Rafa. Exatamente, PC. Enquanto eu dou a notinha para quem nos acompanha pela rádio, vou pedir para o Maba colocar a imagem para quem está pelas redes sociais, porque em Camboriú, nesta quarta, está sendo realizada a obra de drenagem da Rua Bahia, no bairro Areias. O trecho entre a Rua Minas Gerais e a José Francisco Bernardes está interditado para o tráfego de veículos. A via ela já estava recebendo a pavimentação, mas foi paralisada para executar aí uma nova obra de drenagem no local. A atual foi mantida e novos tubos estão sendo colocados para suprir a demanda no local. Além disso, se o tempo melhorar hoje ou no máximo amanhã, começa a obra de pavimentação também na Rua Heitor Santos, no centro. E também deve ser fechada a Rua Getúlio Vargas, entre a Rua Manuel Anastácio Pereira e Heitor Santos, para a pavimentação assim que o tempo melhorar. Isso tudo, então, em Camboriú. Você que está passando pelo município, você que é de Camboriú, preste atenção hoje e nos próximos dias na questão do trânsito, principalmente na região central da cidade. Certo, Rafa. E agora, meus amigos, é hora das informações do cenário esportivo. Vamos lá, porque hoje tem rodada da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Começamos com a Série B porque a bola rolou ontem e o Figueirense conquistou o empate contra o Cuiabá pelo placar de 0-0 jogando na Arena Pantanal. Para ser sincero, o Figueira venceu esse jogo, tá? Porque teve um gol anulado no final da partida que foi um gol legal. Não tem VAR na Série B e por isso o Figueirense acabou não conquistando a primeira vitória. Também com um gol completamente impedido, o Juventude conseguiu vencer por 3-1 Confiança. Ele empatou o jogo com gol impedido, também sem VAR, na rodada de ontem. A nona rodada segue hoje com o Paraná Clube enfrentando o América Mineiro 19-15 na Série B no estádio Dorival de Brito. Aí hoje, minha gente, tem a decisão do Campeonato Catarinense de Futebol. Primeiro jogo da final do Catarinão acontece hoje na Arena Condá com Chapecoense e Brusque. O jogo da volta acontece no próximo domingo no estádio Augusto Bauer. Decisão do Campeonato Catarinense começa hoje. Chapecoense e Brusque às 21h30. Nona rodada da Série A do Brasileiro, também hoje, daqui a pouquinho, 17h30, tem bola rolando para Atlético Paranaense e Botafogo. O Fortaleza recebe a equipe do Esporte Clube do Recife no estádio Castelão, 18 horas. No mesmo horário, na Serrinha, o Goiás enfrenta a equipe do Coritiba. 19h15, no Morumbi, São Paulo e Bragantino. 21h30 no Maracanã, tem Flu-Fla, Fluminense e Flamengo. Santos e Atlético Mineiro, 21h30 na Vila Belmiro. A sequência da rodada na quinta-feira com Corinthians e Palmeiras, Internacional e Ceará, Bahia e Grêmio, Vasco da Gama e Atlético de Goiás. Seria isso de esporte. E dando sequência com Câmara Informa, com outras informações chegando para vocês, atualizando as informações, vocês estão ligados aqui com a nossa programação. Agora 4 horas e mais 35 minutos, nós vamos conversar com a Ivana Laís da Conceição, engenheira ambiental. Vamos dar um giro para falar sobre o Recicla BC, agora com política pública em Balneário Camboriú, acumulando 46% de crescimento em 2020. Os números têm sido bons, hein, minha amiga Ivana? Seja bem-vinda ao programa, boa tarde. Uma boa tarde, PC, aos ouvintes da Rádio Câmara. É isso aí, são números que nos orgulham, né? Verdade. Sinal que o Recicla BC está conseguindo fazer a sua política se tornar realidade com uma colaboração também da nossa população. Exatamente, né? Toda a nossa campanha, nosso projeto, as passadas de casa em casa, só refletem com a colaboração da população de Balneário Camboriú. Esse número é um reflexo do engajamento da população de Balneário referente à coleta seletiva, separação de materiais, que é o que nós sempre falamos com o Recicla BC. Certo. E esse trabalho desenvolvido e implementado aqui em Balneário Camboriú já vem conquistando grandes resultados em 5 meses de pandemia, também dando uma coleta responsável aos resíduos para reciclagem, também ajudando o meio ambiente, que é o grande objetivo, também fazer uma economia. Nem tudo que vai para o lixo é lixo, né? Dá dinheiro. Exatamente. Nem tudo que é lixo vai para o aterro sanitário, né? Uhum. Nós separando plástico, papel, vidro, metal, todos esses materiais vão para cooperativas que reaproveitam, né? Que mandam para a cadeia novamente daquele resíduo. Então, o vidro, principalmente, ele é 100% reciclável. Então, eu consigo botar na cadeia novamente.
Então tem vários outros tipos de resíduo que também voltam para a cadeia. Isso é muito importante, né? Então, a população de Balneário fazendo a sua parte, separando seu material, destinando para coleta seletiva, é importante sempre frisar isso, né? Porque às vezes se a gente coloca no dia e no horário da coleta do resíduo comum, o caminhão acaba levando. Então eu tenho que colocar no dia e no horário da coleta seletiva. Nossos caminhões coletam e levam para as cooperativas. Você tem o calendário para passar para a gente, Ivana, para orientar o público? Isso, porque cada bairro é um dia diferente, um horário diferente, são turnos diferentes. Então a gente sempre pede para entrar no site ou entrar em contato com a gente. E aí lá tem os dias e os horários da coleta. Tá, qual que é o site? O site é www.reciclabc.com.br. Reciclabc.com.br vai encontrar. Isso mesmo. Certo. Coloca lá pro dedo duro do Google, né? Tu digita lá, ele entrega todo mundo lá. Entrega todo mundo, exatamente. Ele localiza para você. Mas Recicla BC, com certeza, agora é política pública aprovada em Balneário Camboriú, o trabalho do Legislativo de Balneário em 11 de agosto. Exatamente. Agora somos uma política pública permanente. Isso é super importante, porque ele não tem alteração aí, passa ano, a gente continua fazendo. Eu sempre digo que educação ambiental ela tem que ser permanente. A partir do momento que eu parar de falar sobre separação de resíduos, as pessoas deixam de fazer a separação. Certo. Isso é uma experiência em vários locais, em vários municípios daqui do Brasil. A gente sabe que se parar de falar de separação, as pessoas param de fazer o seu papel. Então, sempre tem que lembrar, conversar, passar informação. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, né? Porque nós levamos nas casas das pessoas, às vezes a pessoa que a gente visitou fala com o vizinho, enfim. Isso é uma cadeia. E nas escolas, infelizmente a gente aí está com a questão da pandemia, sem as aulas, nossas atividades estão suspensas, né, de campo, porque nós falamos com a população. Então, nós tivemos que suspender essas atividades. E as atividades em escolas, em empresas, conversas com outros setores que não só da população, né? Então, mas é aí que tá, né? É um papel importante. Então, tem o nosso site, tem o nosso WhatsApp, que tem bastante, uma comunicação bem direta, né, com a população, se tem dúvidas, reclamação, a coleta não passou, não recolheu o meu resíduo. Certo. Enfim, nós temos alguns canais, não só a visita porta a porta, então esses canais também estão à disposição da população de Balneário. É muito importante sempre estar frisando essas campanhas, esses informativos, essa orientação, esse alerta, para estar sempre alerta da importância de reciclar em Balneário Camboriú. Em 8 meses, né, nos primeiros meses deste ano, na verdade, foram coletados 2 milhões de quilos de resíduos recicláveis aqui em Balneário Camboriú e doados para a cooperativa na região. É um número bastante grande. É um número bastante grande, e aí eu trago um número que é muito importante. Não adianta só eu aumentar a quantidade de material reciclável, né? Se eu estou aumentando a quantidade de material reciclável, quer dizer que eu estou aumentando o meu consumo. O importante é mostrar sempre um percentual de separação. Lá no começo da campanha, do projeto, nós tínhamos um percentual de separação de 3%. Então, de todo o resíduo que eu gero, do resíduo comum e o resíduo reciclável, 3% lá no ano de 2019 era reciclável. Hoje, o nosso número chega a quase 6%, 5,81% no mês de agosto. A média do início do ano para esse ano está 5,83%. Então, nós dobramos o número de separação, né? Essa porcentagem de separação. Isso é muito importante. É um número que nos mostra que realmente as pessoas aderiram à campanha. Porque se antes eu fazia 3, hoje eu estou fazendo quase 6, né? As pessoas estão separando. Estão separando. E atenção à informação sobre os postos e o posto de entrega voluntário, que tipo de material ele recebe, de que forma pode receber, explica para o nosso público, e às vezes as pessoas têm dúvida com respeito à questão de como descartar o óleo de cozinha, como descartar os pneus, como descartar as baterias, os eletrônicos. Explica para a gente, Ivana. Vamos lá, então, nós temos, além do Recicla BC, né, dessa campanha de conscientização, sensibilização, nós temos ecopontos. São 4. A Praça do Pescador na Barra, na Avenida Palestina, esquina com a Rua Paraguai, nas Nações, na Praça Higienopil, que por enquanto está fechada, que a praça está em reforma, né?
Na Terceira Avenida, entre as ruas 2870 e 2950, lá nós recebemos todos os resíduos recicláveis, óleo de cozinha usado, né, em pequenas quantidades, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias de celular. Certo. Bom, esses são os locais, são os pontos. Exatamente. E o endereço fixo de vocês, junto aqui à Avenida Santa Catarina, qual é? Aí nós temos um PEV, o Ponto de Entrega Voluntária. Nesse local, nós atendemos com resíduos de construção civil, até 0,5 metros cúbicos, que dá aproximadamente 5 sacos de 100 litros. Sim. 100 litros. Móveis, eletrodomésticos de linha branca, linha marrom, linha verde e linha azul. O que são? Computadores, televisores, geladeiras, celulares. Então, tem várias linhas que nós aceitamos de resíduos eletroeletrônicos. Lá no PEV, o atendimento é das 9 até as 12 horas, das 13h30 até as 17h50, de segunda a sábado. Certo. O descarte de embalagens de óleo, lubrificantes, óleo de cozinha, como é que o pessoal pode fazer esse trabalho desse descarte? O óleo de cozinha a gente consegue receber no ecoponto, naqueles 4 ecopontos que eu citei. Isso. O óleo de veículo, enfim, esse material ele tem que ser descartado no local que tu comprou esse material. A gente não recebe esse tipo de óleo. Tá? Então ele é passível de logística reversa, tanto a embalagem quanto o óleo, né? Eles podem descartar no local que foi comprado. Certo. Ivana Laís Conceição, engenheira ambiental, a gente agradece a você pela participação no nosso programa. Focamos mais uma vez na importância do projeto Recicla BC e a nossa comunidade deve estar acompanhando vocês de forma online, os endereços eletrônicos para saber que dia passa a coleta no seu bairro e de que forma você pode estar colaborando com a sua cidade, com o meio ambiente, com você mesmo e também colaborando com famílias que trabalham nessas usinas de separação, de reciclagem, que também gera emprego e renda para muitas pessoas que tiram dos recicláveis o seu sustento, né, Ivana? Exatamente, PC. E eu quero deixar aqui também o nosso WhatsApp à disposição. Certo. É o 479-9647-9495. 9647 9495. 9495. Exatamente. Temos Instagram, Facebook, estamos à disposição para tirar dúvidas, receber reclamações, sugestões. Certo. Muito obrigado pela sua participação no programa e uma ótima tarde. Uma boa tarde, PC, e aos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar com vocês novamente. Agora estão 16 horas e mais 55 minutos. Conversamos com a engenheira Ivana, do Recicla BC. E agora vamos acionar nossa reportagem. Podemos chamar o Pedro Mariano. O último feriadão, trouxe grandes expectativas para a rede hoteleira de Balneário Camboriú. Você confere os detalhes agora. Mesmo com o tempo nublado, o feriadão da Independência aqui em Balneário Camboriú foi considerado um sucesso. Outro fator que ajudou a grande movimentação na cidade foi o feriado estendido em Curitiba, no Paraná. Segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da região, a taxa de ocupação da rede hoteleira ficou em 80%. O presidente do Sindisol, Isaac Pires, disse que este início de retomada só foi positivo pelas medidas de saúde adotadas. Como as barreiras sanitárias, hoje nós temos 1.500 profissionais da saúde trabalhando na questão do Covid e isso tem nos dado uma credibilidade muito grande. Essa credibilidade vai ser a nossa segurança de um futuro melhor. Futuro que já começa a ser desenhado pelo setor. Isaac também falou que já estão sendo feitas reservas para a temporada e comentou sobre a recontratação e recolocação de funcionários. Progressivamente estamos tendo várias reservas para os meses de novembro, dezembro, uma retomada gradativa, mais consciente. As pessoas que foram demitidas elas estão sendo readmitidas e devido também aos acordos que nós fizemos com o Seixobá, com a nossa presidente Olga, que tem sido uma parceira nossa, nós conseguimos manter vários empregos e os empregos que nós perdemos, que foram muito poucos,
estamos retomando eles e estamos ativando a economia. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Obrigado, Pedro Mariano, pelas suas informações ao programa. 4 horas e mais 47 minutos, 4h47. Vamos conversar agora com uma especialista sobre aposentadoria, a doutora Roberta Dalago, advogada previdenciária. Então, vamos falar sobre a questão da possível abertura ou não do INSS na próxima segunda-feira. E também para você, amigo aposentado, pensionista, que está passando por dificuldades com respeito à questão da sua aposentadoria. Doutora Roberta, seja bem-vindo à Rádio Câmara. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, PC. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui trazendo um pouquinho de previdência social, né? Sim. Doutora Roberta, nós estamos acompanhando esse trabalho junto ao INSS com atendimento presencial por momento suspenso, com uma expectativa de que ele possa acontecer a partir da próxima segunda-feira, embora seja remota essa retomada do INSS. Alguma informação mais atualizada, doutora? Isso. Então, PC, a informação que a gente tem é que o atendimento está remoto até o dia 11, né? Que é sexta-feira agora. E algumas agências, pelo que a gente está pesquisando, algumas agências estão estudando um retorno ao trabalho no dia 14. Certo. Né? Não aqui da nossa região sul, mas algumas agências que a gente estava analisando com relação ao Nordeste. Então, temos sim uma esperança de que volte no dia 14, tá? Não tem nada confirmado ainda, mas temos uma esperança, entendeu? Sim. Digamos assim, as coisas estão se alinhavando para isso acontecer. Certo. Doutora, nesse momento de pandemia, o atendimento ficou centralizado para o site para o aplicativo, o Meu INSS, ou para o 135, que é o telefone. Mas muitas pessoas têm encontrado sérias dificuldades em dar entrada aos seus pedidos, a poder movimentar essa documentação junto ao INSS de forma online. Isso. É muito importante, PC, que as pessoas saibam que o INSS não está fechado, tá? O INSS está trabalhando, sim, trabalhando bastante. Só que ele está trabalhando de forma remota. Então, as pessoas devem, sim, procurar o INSS para fazer um pedido de benefício, porque, como eu falei, ele não está fechado. Então, assim, se você tem o direito de pedir uma aposentadoria por idade, vamos supor, agora no mês de setembro. Se você for deixar para abrir o INSS, vamos supor que abra daqui a 2 meses, para solicitar, quando da abertura, você não vai receber esses 2 meses de atrasado. Então, você tem que se adequar ao sistema, ou seja, procurar solicitar fazer a solicitação do seu benefício através do site do Meu INSS ou até mesmo pela ligação no 135, que é uma ligação gratuita de qualquer telefone fixo, né, ou telefone público, tá, PC? Sim. Doutora, nós estamos recebendo informação de que o governo vai estar fazendo mais uma operação pente fino junto aos benefícios ao INSS. É uma informação que chega de uma forma que traz uma certa preocupação para a população, porque nessa hora os documentos não estando atualizados, os exames não estando atualizados, os dados não estando atualizados, pode acontecer suspensão de benefício, doutora. Exatamente, PC. Inclusive, estamos agora em plena pandemia, vários segurados aí recebendo carta do INSS. Por quê? O sistema do INSS está ficando cada vez mais, como é que eu posso dizer, inteligente, tá? O cruzamento de dados. Então, assim, estamos tendo agora muitos casos de que a pessoa recebia um benefício assistencial, né? E a esposa recebe um benefício de aposentadoria por idade ou por invalidez, começou a receber depois do assistencial. Sim. Então, não tinha essa renda quando da concessão do benefício assistencial do LOAS e depois passou a ter. Então, o INSS começou a fazer cruzamento de dados e o que a gente percebeu? Muitos segurados recebendo carta do INSS para apresentar documentos, para apresentar a justificativa. Então, assim, uma demanda grande já dessa operação em benefícios assistenciais, em benefícios de auxílio acidente, que deveriam ter sido cortados quando a pessoa aposentou e não foram. Às vezes 5 meses, 6 meses, 1 ano. Depois da aposentadoria, ela recebeu concomitante. Então, o INSS indo atrás dessas pessoas para pedir devolução do que foi recebido. Então, nós já estamos vivenciando agora, né, em plena pandemia, essa situação do pente fino. Não tanto nas aposentadorias por invalidez, nos auxílios doença, mas sim nos benefícios no LOAS, tá? Benefício do idoso, ao portador de deficiência e também no benefício de auxílio acidente. Esse infelizmente,
é uma realidade que nós estamos enfrentando agora em plena pandemia. O que pode ajudar é se prevenir com a documentação em dia e com os exames atualizados, né, doutora? Isso, exatamente. Tá? Então, sempre que vem uma notícia de, podemos, né, fazer uma pensão de novo no benefício de aposentadoria, de auxílio-doença, é o momento desse segurado procurar o médico dele e dizer, eu estou na iminência de ser chamado pelo INSS. Sim. Tá? Então, assim, só lembrando, a aposentadoria por invalidez, o INSS pode, a cada 2 anos, chamar. Tá? Então, é importante o segurado estar atento qual foi a última vez que ele foi chamado no INSS, para poder estar com esses documentos mais ou menos atualizados, porque se ele, por acaso, vir a ser chamado, se ele tem um documento médico aí do último ano, né, CC? Porque isso não acontecia há muito tempo. Quando nós tivemos essa operação Pente Fino, chamar essas aposentadorias por invalidez, isso não acontecia há muitos anos. Então ninguém estava esperando. Tinha pessoas com documento médico de 8, 9 anos atrás, né? E de repente ele foi informado que precisava passar por uma perícia revisional, que eles chamam de perícia BILD, e não deu tempo de fazer. Tá? Então é importante, já faz 2 anos, em torno de 2 anos que o INSS me chamou. Vamos dar uma atualizada na documentação médica, bem, porque que nós não podemos esquecer que nós estamos em plena pandemia, estamos tendo dificuldade pelas secretarias de saúde aqui da nossa região, eu acredito que em nível do país inteiro, né? Diante da pandemia, essa dificuldade de acesso à parte médica, né? Sim. Ao recebimento desse atendimento médico. Mas é uma coisa que é importante que os segurados estejam atentos na data dos seus exames, para que façam solicitação e estejam mais ou menos preparados aí para se o INSS chamar, ter como comprovar a sua incapacidade. Certo. Seria essa a principal informação para o dia de hoje, dizer para você que está nos acompanhando que 135 é a linha para você conversar com o INSS, para você dar entrada aos seus pedidos e buscar também esclarecer as suas dúvidas. No site Meu INSS, você pode também baixar o aplicativo Meu INSS, que com certeza você pode obter essas informações. Mas caso não conseguindo responder esses questionamentos, você pode procurar um profissional da área, um advogado profissional previdenciário que pode te auxiliar com certeza. Doutora Roberta, muito obrigado, doutora Roberta Dalago, pela sua participação aqui na Rádio Câmara. Uma boa tarde, doutora. Obrigada, PC, pela oportunidade e me coloco à disposição, né, para esclarecimentos das pessoas com relação a tudo isso que está envolvendo agora o INSS nessa época de pandemia, tá certo? Tá certo. Obrigado, doutora. Um grande abraço. Obrigada, outro. Agora 4 horas e mais 55 minutos, 4h55. Se tiver que fazer uma apostinha, eu aposto que não abre na segunda-feira o INSS. Eu faço essa aposta. Eu aposto as minhas fichas, tá, minha gente? Torço que abra, mas acredito que não vai abrir. Rafa, a gente vai fazer aqui umas informações, mas antes de trazer essas informações, eu vou fazer um ping-pong de notícia rapidinho, só trazer aqui os tópicos com respeito à questão daquele bebê, daquela senhora que foi morta ali em Canelinhas, aquela senhora gestante que foi morta pela amiga, você sabe toda aquela situação que aconteceu. A bebezinha recém-nascida, que estava internada no hospital em Florianópolis desde o final de agosto, ela acabou sendo liberada, sofreu ali o alta, né? Ganhou alta, na verdade, ela ganhou alta, passa bem e retorna ao leito familiar. A questão que foi falada também aqui hoje na abertura do programa, com respeito à questão das voltas às aulas presenciais na rede estadual de ensino, o reforço para 2020 na área escolar, o governo do estado ele vê um plano de contingência para a retomada do ensino presencial. Esse plano já foi finalizado e deve ser usado por municípios, estabelecendo assim critérios específicos, dependendo da região. A expectativa é que a volta às aulas aconteça a partir de 13 de outubro do estado de Santa Catarina. As regiões com risco gravíssimos de Covid-19 diminuíram para 3 regiões no estado. E são essas regiões, a região norte do estado, tá, minha gente? Lá para Guaruva, para Joinville, para aqueles lá, sentido norte do estado, a região sul do estado em Laguna e a região do Alto Vale do Rio do Peixe, que está com situação gravíssima. Teve 12 situações, depois, aliás, começou com 16, foi para 12, foi para 9 e hoje são 3 regiões no estado com situação gravíssima de coronavírus. E agora nossa amiga Rafaela Dalago, com todo o seu talento, passa para a gente a situação do que ocorreu na Serra do Rio do Rastro, Rafa.
Pois é, PC, a chuva provocou alguns deslizamentos e o bloqueio da Serra do Rio do Rastro. A SC 390, no trecho da serra, foi interditada após 4 quedas durante esta terça-feira de barreiras provocadas aí pelo volume de chuva na região sul catarinense desde o fim de semana. Ainda bem, ninguém ficou ferido. Após ficar mais de 10 horas totalmente fechada, o local ele foi liberado, mas ainda há riscos de novos deslizamentos. A interdição da única ligação pavimentada entre a serra e o sul do estado ocorreu na noite de terça, e o trânsito só deve ser liberado quando não houver riscos aos motoristas, isso de acordo aí com informações da Polícia Militar Rodoviária. A alternativa para quem está na estrada é utilizar a BR-282, que liga a Serra e a Grande Florianópolis. Outra possibilidade é utilizar a Serra do Corvo Branco, que liga Urubici na Serra e Grão-Pará, no sul do estado, mas exige cautela, porque além de estreita e perigosa, a serra ela não está pavimentada. Tá certo, minha gente, é preocupante essa questão do trânsito. Vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura para amanhã, já falando em chuva. E a previsão do tempo e a temperatura para hoje, quem traz para a gente é o Murilo Freta, da Defesa Civil do Estado. Na quinta-feira, entre a madrugada e manhã, permanece a condição de tempo encoberto e risco de temporais isolados na região sul e na Grande Florianópolis. No decorrer do dia, a melhora gradativa do tempo. As temperaturas serão amenas pela manhã, com mínima prevista de 11 no Planalto Sul e 14 graus na Grande Florianópolis. Durante a tarde, as temperaturas são mais elevadas, com máxima de 32 no oeste e 27 graus na região do Vale do Itajaí. No meio-oeste, a quinta-feira será de tempo fechado e com chuva isolada. Entre o final da tarde e a noite, ocorrem aberturas no tempo intercaladas com muitas nuvens. As temperaturas ao amanhecer ficam em torno de 14 graus e à tarde chegam aos 28 em Concórdia. Na capital Florianópolis, a quinta-feira se mantém com previsão de pancadas de chuvas isoladas, principalmente no início do dia. Na sexta-feira, as condições de tempo mudam gradativamente e o sol volta a aparecer. A temperatura máxima chega aos 25 graus durante a tarde. No sábado, a previsão é de sol e com poucas nuvens, devido a um sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul. No período da noite, a chuva retorna com intensidade fraca e mal distribuída. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso de nível observação para a possibilidade de temporais na madrugada e início da manhã de quinta-feira. Portanto, persistem as condições para temporais nas áreas entre o meio-oeste, Planalto Sul, Alto Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul. Em caso de temporais e ventos fortes, busque um local abrigado, longe de árvores, placas e postes de energia. Cuidado com os objetos que possam ser arremessados. Em um local abrigado, fique longe das janelas, desligue os aparelhos eletrônicos e lembre-se, o banheiro em alvenaria é um local muito seguro. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós. Obrigado, Murilo, pelas suas informações, e com o Murilo a gente chega ao final da edição de hoje do Câmara Informa, Rafa. PC, queria agradecer a companhia de quem ficou com a gente aí desde as 3 horas da tarde, dizer que amanhã a gente volta com muita informação para você, e te lembro que hoje é dia de sessão, você acompanha aí as deliberações da Casa Legislativa a partir das 6h30 da tarde, aqui pela TV e Rádio Câmara, redes sociais, Facebook, YouTube e também no portal do Legislativo, balneariocamboriú.sc.leg.br. balneariocamboriú.sc.leg.br. Um grande abraço e eu te espero amanhã. O Câmara Informa volta amanhã às 3 horas com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Câmara e TV Câmara. Reportagem de Pedro Mariano, de Mari Junques, trabalhos técnicos do Adriano Mapa e do Mauro Haddad, toda a nossa equipe, Rafael Dalago, Paulo César, enfim, com informações atualizadas a todos os dias, das 3 às 17 horas, você confere o Câmara Informa. Um abraço, boa tarde. Está terminando. Câmara Informa.